E aí pessoal, tudo bem? Engenheiro Civil Rodrigo. Hoje quero falar um pouco para vocês sobre a utilização e funções da verga e contraverga, por que utilizar ela e fazer ela em suas obras e qual que é a função no final, os benefícios que ela vai te trazer e também como fazer a parte da armadura de uma verga e contraverga. Então, no princípio, para que funciona a verga e contraverga? O objetivo dela. Quando você tem uma abertura, seja de porta ou de janela, e nós temos aqui algumas cargas que chegam aqui da parte de cima, superior, claro que vem desse peso dessa alvenaria, e vai fazer uma tendência em fissurar essa quina aqui, uma vez que nós temos peso. E como aqui a alvenaria não tem nenhum tipo de elemento que faz esse suporte para distribuir as cargas para essa alvenaria aqui do lado, acaba que esse ponto aqui acaba sendo um ponto de fraqueza da nossa abertura, seja da porta ou seja da janela. Então, para isso, deixa eu apagar isso. Então, basicamente, isso é a função da verga e da contraverga. Então, a verga vem na parte de cima, a contraverga na parte de baixo. A função da verga, e por isso é o nome dela, é justamente fazer como se fosse uma viga. Em que nós vamos colocar uma viga aqui. Colocamos uma viga aqui e o peso que cai e o peso que vai cair aqui de cima, né, seja de alvenaria, seja de alvenaria de bloco de concreto ou de bloco cerâmico, vai ser distribuído e não vai ser levado a essa área aqui que está a abertura, tá? Não vai chegar aqui. Então a carga vem, a carga vai chegar na parte de cima, ali onde eu deixei em verde para vocês, e vai ser distribuída, chega todos aqui em cima, e a verga vai descarregar nesse ponto aqui, ó. E assim vem aqui para baixo e distribui assim nesse sentido. Então ela desvia as cargas que vem aqui de cima da nossa janela. E por isso que quando você utiliza a verga, não ocorre as fissuras nas quinas da nossa janela ou da nossa porta na parte de cima. A contraverga vem do mesmo sentido, porque, claro, se você tem uma verga aqui, a parte de cima vai estar intacta. Mas, se você não coloca nada aqui, uma pequena carga vai continuar vindo para cá, tá? E vai fissurar essa parte aqui também. Então, se você coloca outra viga, nesse caso a contraverga aqui embaixo, todo o peso aqui, que uma parcela dele vai impactar nessa quina, essa contraverga vai receber e vai distribuir de forma uniforme aqui embaixo, tá? E não vai ter um acúmulo de tensões aqui na nossa abertura, tudo bem? Então, só para vocês entenderem qual que é a função dela, é basicamente distribuir os esforços para que não seja concentrado aqui num espaço que não tem capacidade de suporte nenhum, que seria justamente uma abertura, que aqui é um vão, correto? Isso é basicamente o conceito, o objetivo da verga e contraverga, tá? E aqui nós temos, então, desenhado já a verga e a contraverga, tá bom? Então a verga é a parte de cima e a contraverga é a parte de baixo. Quais são os detalhes de execução dela? Nós temos esse espaço aqui, que está antes da verga. Deixa eu colocar em outra cor. Tá? E aqui, depois da abertura, mesma coisa a parte de baixo. Esse tamanho aqui pode variar entre 20 a 25 centímetros. Recomendo vocês, eu acho interessante utilizar como mínimo 20 centímetros depois, porque não adianta nada você fazer uma verga que acaba aqui, tá? O esforço vai continuar sendo transmitido à sua abertura e a fissura vai correr de qualquer maneira. Então você tem que deixar pelo menos uma margem de 20 centímetros para que dê espaço da verga descarregar todos os esforços que chegam na parte de cima, tá? Todos esses esforços que estão chegando aqui, descarregar assim. Porque se você faz uma verga até aqui, ele não vai conseguir ter capacidade de suporte para transmitir para as laterais. Tudo bem? Então, voltando, a mesma coisa para a contraverga. No mínimo, essa distância aqui que eu vou colocar agora em azul,
20 centímetros, tá? Essa 20, 20, 20 e 20. Então, se é uma abertura, se é uma janela de 1,5 m, 20 de um lado, 20 do outro, vai ter uma verga de 1,90 m e uma contraverga de 1,90 m também. Se é uma porta de 80 centímetros, vai ser uma verga na parte de cima, né? Se é uma porta de 80, mais 20 mais 20, uma verga de 1,20 m, tá? Então tudo isso para evitar as fissuras nessa região aqui. Tá? No caso, se não tem a verga, vai fazer assim, e na parte de baixo vai fazer mais ou menos isso. Tá? Eu vou colocar algumas imagens para vocês verem como fica também no caso de portas e janelas que não foram feitas vergas e contravergas. Tá bom? E agora eu já falei do tamanho dela, né, o espaço que ela tem que ocupar depois da abertura. Também falo sobre a altura. Uma estratégia para quem está utilizando, por exemplo, blocos, é utilizar aqui, você pode utilizar, por exemplo, o bloco canaleta, o bloco U, tá? E simplesmente encher ele de concreto. Você coloca uma armadura, pode ser, por exemplo, uma barra de 8, ou até mesmo uma treliça, tá? Porque uma vez você não vai ter muita carga e é só simplesmente para ter uma armadura para resistir o momento mínimo que vai ter ali na região. Então você pode colocar, por exemplo, um bloco canaleta, colocar uma treliça ou uma barra de 8 e fazer esse enchimento, tá? Muitas pessoas colocam, por exemplo, 2 barras de 8 e fazem o enchimento. Ou você pode fazer um enchimento com caixaria mesmo, fazer com formas de madeira e encher de concreto, colocar uma armadura, por exemplo, 2 barras de 8 ou uma treliça de laje, tá? Uma treliça armada. Tá bom? Funciona muito bem, na prática não tem problema nenhum, beleza? E vai estar protegendo vocês das fissuras que podem acontecer no futuro. Então, creio que nesse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, favorita aí e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a essa informação chegar para outras pessoas que desejam construir e que não sabem a importância da verga contra verga. Beleza, pessoal? É isso. Até mais. Até a próxima. Valeu. Falou.